Ciclo do café no Brasil. Se iniciou no século XVIII por Francisco de Melo Palheta a partir de sementes contrabandeadas da Guiana Francesa. O café foi o produto que impulsionou a economia brasileira entre as décadas de 1850 e 1930, concentrado a princípio no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e depois no sul paulista e nas zonas de terra roxa, do oeste de São Paulo e do Paraná. O grão foi o principal produto de exportação do país durante quase 100 anos. Em 1860, foi construída a Estrada de Ferro, que ligava São Paulo ao Porto de Santos, e a produção cresceu rapidamente no estado, nas décadas de 1880 e 1890. Em 1894, a produção que passava pelo Porto de Santos superou a do Rio de Janeiro e lhe tornou o maior centro exportador de café do mundo. A economia cafeeira em São Paulo foi o grande motor da economia brasileira, desde a segunda metade do século XIX até a década de 1920. Como o Brasil detinha um controle sobre grande parte da oferta mundial deste produto, podia facilmente controlar os preços do café nos mercados internacionais, obtendo assim lucros elevados. Teodoro da Fonseca, primeiro presidente da República eleito em 1889, através de eleições indiretamente, também foi o segundo que obteve maior crescimento do PIB, com Rui Barbosa à frente do Ministério da Fazenda, 10,1% em média. No referente ao crédito para a economia cafeeira, Pedro Carvalho de Melo enfatiza a imperfeição do mercado, os problemas de comunicação e transporte e as crises econômicas que explicariam as taxas de juros mais altas cobradas dos fazendeiros. Nas décadas de 1870 e 1880, a escassez de financiamento agrícola reduziu-se com a melhoria nos meios de transporte e comunicação. Além disso, a partir de 1867, a intervenção do governo por meio do Banco do Brasil, que passou a considerar pedidos de hipotecas, permitiu um financiamento a prazo mais longo e com taxas de juros mais reduzidas, fixadas em 6% e as amortizações em 5% anuais. O autor utiliza o trabalho de Joseph, baseado em Vassouras, para reafirmar tal quadro. Os fazendeiros de café obtinham cerca de 40% de suas necessidades de capital das fontes locais. A maior parte desses emprestadores eram outros fazendeiros, ou então comerciantes da cidade. Os empréstimos tinham por garantia hipotecas das propriedades rurais. O prazo era em geral de 2 a 4 anos e a taxa de juros oscilava entre 10% e 12%. O rápido avanço da cafeicultura pelo Vale do Paraíba contou desde o seu início com o fornecimento de crédito pela elite mercantil regional. As condições destes financiamentos revelaram-se extremamente desfavoráveis para os devedores com elevadas taxas de juros e prazos curtos. A ausência de um sistema bancário desenvolvido na região possibilitava a cobrança de taxas de juros acima das utilizadas pelos bancos comerciais nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os rentistas e alguns fazendeiros dominavam o crédito no Vale. Os domadores destes recursos só conseguiam honrar esses financiamentos graças à rentabilidade elevada da cafeicultura naquele momento. A taxa de câmbio é um preço fundamental em economias abertas, e sua instabilidade, quando excessiva, pode acarretar perdas consideráveis aos diversos tipos de relações econômicas e ao nível. Ao longo do período do Império, os governos não sinalizaram uma busca deliberada por depreciações cambiais. Em 1830, falando à Câmara dos Deputados, o então ministro da Fazenda, Marques de Barbacena, afirmou: um governo sábio e prudente deve procurar com todo o esmero evitar grandes ou repentinas variações de câmbio, porque tais variações arruinam o comércio de indústria nacional e, consequentemente, diminuem ou estacam as fontes da renda pública. O Brasil tinha menos de 10 milhões de habitantes. A relação social fundamental era a escravidão, que gerava um mercado interno bem diminuído. A partir de 1850, o desenvolvimento impulsionava na escassez de crédito para o financiamento da atividade agrícola e deu início à atividade bancária privada.
De um lado, acreditava-se na estabilidade monetária através da adoção padrão ouro, ou, por outro, os banqueiros privados viam a possibilidade de qualquer banco emitir títulos que equivaliam a papel moeda. Em 1853, houve crise econômica no Rio de Janeiro. A causa seria a competição e a política de emissões desenfreadas e sem lastro por parte das instituições financeiras criadas na época. Houve alta na inflação. Em algumas províncias, começava a faltar papel moeda para a realização de transações comerciais. O governo autorizou a emissão de dinheiro e títulos, e até 3 vezes mais em 1956. Consequentemente, tornou o preço do café mais caro. Se consolidou uma dívida externa e perda na moeda nacional. Foi então criado o Programa de Estabilização Mortinho-Pulhões, em 1898 a 1906, visava reduzir a inflação. A aceleração inflacionária era o efeito colateral de políticas que buscavam lubrificar a engrenagem econômica, promovendo a expansão urbana e desenvolvimento do setor monetário da economia. Ao longo do Império 1822 e 1889, e República Velha 1889 e 1930, a moeda brasileira foi o mil-réis, já que desde o século XVI o velho real não valia o custo da cunhagem. Durante o Império, essas frações eram representadas por moedas de 10, vintém, 40, 80, 160, 320 pataca e 640 réis. A expressão de meia pataca, indicando coisa sem valor, é sugestiva da quantia considerada digna da atenção de pessoas de bem, certamente não menos de 100. Ainda deviam circular moedas de 37,5, 75 e 960, cunhadas em 1810. A partir de 1834, regência, começam a circular moedas de 100 tostão, 200, 400, 800. Em 1846, início do Segundo Reinado, foi lançada a moeda de 500. Em 1871, as moedas de níquel, de 50, 100 e 200, refletindo talvez o sistema métrico decimal, adotado 9 anos antes. Durante todo o século XVIII, a cotação do real foi oficialmente mantida entre 1.600 réis e 1.200 réis por oitava de ouro, um oitavo de onça. Com a volta de Dom João VI para Portugal, levando o tesouro, 1821, o Brasil passou a emitir dinheiro sem rastro metálico e, portanto, com valor em rápido declínio.